Tem de bom ânimo, sou eu! E aí ele conclui dizendo, não temais, não tenham medo, porque o medo arrasa tudo. Se o vento é forte, com medo, ele se transforma num furacão gigantesco. Se a noite é escura, com medo ela se transforma em densas trevas. Se os ventos e as ondas nos açoitam de maneira violenta, com medo, aquilo se transforma em tortura de um verdugo, de um carcereiro, no cárcere das agonias, do pânico horroroso da experiência humana, da sua experiência. Isso aconteceu com eles e acontece com todo mundo. Por isso eu disse, essa narrativa que é histórica, que é jornalística, que é factual sobre o que aconteceu na vida de Jesus e na vida dos discípulos e nessa ocorrência do Evangelho, existe também como metáfora nas suas aplicações variadas da existência da gente, nesses 2000 anos e tantos anos quanto ainda tenhamos pela frente, essa mesma ocorrência terá as suas aplicações. E o que eu estou dizendo aqui a respeito disso vai ser ainda, sempre, palavra de Deus dentro da validade como socorro divino em seu favor. Eu espero que você creia nisso. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. É diferente de tudo que disseram a vocês, do planejamento que fizeram, das escatologias que determinaram, das dispensações que definiram, do modus operandi divino que foi ditado, de todas essas coisas, dos homens para vocês e de vocês para vocês mesmos. Aprendam de uma vez para sempre, eu sou livre, diz o Senhor. Eu chego quando eu quero, eu faço como eu quero. E eu me apresento do jeito que eu desejo me apresentar. Aí, uma vez que Jesus disse isso a eles, o verso 28 nos diz que Pedro, sempre Pedro, mais pusilânime, o mais sanguíneo, o mais outspoken, o mais falante, o mais extroverso deles todos, diz a Jesus ou ao fantasma, ainda com dúvidas, olha só, ele começa com uma dúvida, se és tu. O que as construções religiosas conseguem produzir na gente é um estado de frequente impermanência da fé no coração. Instala no coração da gente aquele espírito de dúvida, esse duvidar latente no coração, porque a gente fica tão condicionado com os retratos e perfis e esculturas de Jesus que nós fazemos e outros fazem para nós, que mesmo Jesus gritando, falando, dizendo sou eu, arrombando a escuridão da noite, o vento contrário, o açoite das ondas, com a voz dele audível, gritantemente mais forte do que as circunstâncias, ainda assim, preste atenção, ainda assim, Pedro respondeu e disse, se és tu. Se és tu, porque não estava resolvido no coração dele. Se és tu. A palavra de Jesus deveria ser o bastante para clarear a escuridão absoluta. Eu conheço essa voz. Eu conheço esse eu sou, quando diz sou eu. Eu conheço esse que anda sobre as águas. É o que multiplica pães. É o que ressuscita mortos.
é o que já nos demonstrou que os impossíveis dos homens são todos possíveis para Deus. Então, não havia a menor razão para esse "se és tu". Mas o condicionamento das preconcepções religiosas sobre Deus é um diabo na gente. E aí, mesmo com a explicitude da revelação, o cara continua dizendo: será que és tu mesmo? Se és tu, Senhor. Tem uma dúvida que não abre mão desse sentido de elogio, de soberania, porque chamar Jesus de Senhor, o fã chama também, tanto quanto o discípulo obediente, de modo que não dá para a gente saber a profundidade do significado de Cristo em nós só pelo tratamento. Como Jesus disse aqui em Mateus 7, como já vimos meses e meses atrás, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque esse tratamento não quer dizer nada. Tanto é que Pedro diz: se és tu, Senhor. Pedro vai fazer algo semelhante ainda, outra vez, muito tempo depois, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, na casa de Simão o Curtidor, à beira-mar, lá em Jope, quando ele tem aquela visão do lençol baixando com toda a sorte de animais impuros, de acordo com a lei de Moisés, animais que gente que obedecesse a lei de Moisés não poderia comer, jamais, sob pena de se tornar imundo, maldito e pervertido aos olhos de Deus e contaminado aos olhos do Criador. Quando aquele lençol é baixado cheio de répteis e animais que não eram comestíveis pela dieta kosher dos judeus, não eram e não são, para quem obedece aquela lei até o dia de hoje, está assim de gente, inclusive no meio evangélico cada vez mais, aquilo que já foi abolido e rasgado na cruz por Jesus, mas o pessoal cola de novo e bota em vigência. Pedro usou a mesma expressão quando ouviu aquela voz de Pedro: mata e come esses animais. E Pedro disse: de modo nenhum, Senhor. Porque o tratamento não significa nada. O senhorio de Cristo se estabelece pela obediência. Se ele é o Senhor e ele disse mata e come, eu vou, mato e como. Se ele é o Senhor e ele disse não, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, eu não tenho interpolação nenhuma a fazer depois disso, nem tampouco questão do tipo se és tu, Senhor. Manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas, se és tu. Porque o fã que não é discípulo, portanto vê fantasias quando quer e vê fantasmagorias quando a vida fica contrária a ele, mas ele continua sempre viajando de fantasia para fantasmagoria. Essa é a latitude do fã. E você deve estar se enxergando. O fã também sempre quer resolver os problemas com sinais divinos. O fã quer um sinal, quer uma prova, quer uma demonstração. Me prova que és tu mesmo, que estás aqui falando comigo, vindo ao meu encontro. Dá uma demonstração. Porque não tendo fé, que é o que nos dá a visão do invisível, que é o que nos faz ter convicção de fatos que a gente ainda nem vê. No caso, eles estavam para além
daquilo que não se via. Jesus já vinha andando sobre as águas, mas a interpretação está tão turva, a hermenêutica interpretativa está tão poluída pelo pré-condicionamento epistemológico deles, que eles não conseguem ver Jesus. Aí Pedro tem que pedir um sinal. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Manda eu ir, porque eu quero, eu. E tem um elemento de uma certa supremacia latente nesse manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Ele não diz manda-nos ir. Ou ele não diz também, Senhor, sendo tu como eu creio que és, entra logo aqui. Mas não, tem um teste a mais. O fã busca validações, afirmações pessoais, categorizações absolutamente singulares, que definam espetacularmente o significado da vida deles para eles próprios e para os outros que estão assistindo. O fã é sempre o mesmo. Ele quer chegar mais perto, quer chegar antes, quer o autógrafo primeiro, quer dizer, eu fui aquele que fui acolhido, ele me viu da janela e mandou me chamar. O fã é igualzinho. E aonde há um fã, não há um discípulo. Porque o discípulo obedece. Ele não vive impressionado. Ele não anda impressionado com nada. Ele simplesmente obedece. Quem aprendeu a obedecer, sabe que melhor é obedecer do que sacrificar, tanto quanto sabe que na obediência manifesta-se o grande sinal da minha vinculação com Deus. Não é através de exterioridades praticadas por Deus como sinais em meu favor. O discípulo simplesmente ouve a voz e acolhe. O fã quer uma espetacularização validatória. É tudo igual, as psicologias são as mesmas. E eu espero que você esteja entendendo a similitude dessas psicologias. Que estavam presentes aqui, estão presentes em nós hoje. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então Jesus disse a Pedro, vem. É isso? Então vem. Aí Pedro botou o pé para fora do barco. Botou. Sentiu assim que pisou, botou o outro pé. Pisou. Meu Deus. Acho que é o Senhor. Porque a palavra está se cumprindo na minha vida. Acho que é o Senhor. É crise de fã que não virou discípulo ainda. Acho que é ele. Está dando um sinal especial para mim. O discípulo não precisa de sinais especiais. O fã é que precisa de sinais especiais. Vem! É uma concessão da bondade divina para com essa criança chamada Pedro. Vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Não se diz aqui a que distância Jesus estava, mas obviamente não era tão pertinho, porque senão, por mais escuro que estivesse, eles teriam visto delineamentos, definições da fisionomia de Jesus, da silhueta de Jesus, com muito mais clareza. Portanto, deveria haver alguns metros de distância e uma escuridade interposta entre eles.
Aí Pedro anda na direção de Jesus. Mas veja só a diferença entre o discípulo e o fã. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Foi o bastante? Não. Porque para o fã, que não é discípulo, para o crente das crenças, e não da fé, da confiança, da obediência e da entrega, nada é bastante. Jesus tem que ficar fazendo sinais e operações o dia inteiro para esse cara ou para essa menina. Do contrário, nada cria raízes neles. Eles precisam disso. Eles vivem dessas afirmações validatórias. Por isso são infantiloides permanentemente. Foi ter com Jesus andando por sobre as águas. Aí tem o verso 30 que diz, reparando porém. Cara, o sujeito ouve a voz de Jesus, a palavra de Jesus tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ainda vem uma concessão divina quando ele diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem. E ele vai. E não dá só 3, 4 passos, ele vai ter com Jesus. Chega tão em cima de Jesus que vocês vão ver quão próximo ele estava. Mas quando você não tem fé, preste atenção. Preste atenção. Quando você não tem fé, não adianta que Jesus realize todos os sinais do seu desejo, dos seus pedidos, das suas buscas e faça a você todas as concessões para acalentar o seu infantilismo, não vai ser o bastante jamais. Pedro sai do barco, vai ter com Jesus. Não é vai ter nas imediações de onde Jesus estava, não, vai ter com Jesus. Ali, do lado de Jesus, mas diz o verso 30, reparando porém. O cara está cara a cara com Deus, está na presença dele, ouviu a palavra dele, a voz dele, a graça dele. Ele veio e dirimiu todas as dúvidas e ainda atendeu uma concessão de capricho por pura compaixão. Vem, anda, chega aqui. E ele vai, anda e chega lá. Mas não é o bastante. Reparando, porém, na força do vento, tudo que ele já tinha visto na travessia inteira, que o vento estava soprando forte. Ontem eu expliquei sobre a depressão sírio-africana, não vou falar de novo sobre isso. Reparando na força do vento, do Milton, do Eline, do furacão, teve medo outra vez. Porque no coração do fã, nada cria raiz tão profunda, é tudo na superfície. As coisas acontecem na epiderme do ser e não no âmago da existência. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aonde, como dizia meu velho e glorioso pai que está na presença de Deus, dizia o tempo todo, meu filho, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Eu ouvi tantas vezes isso. E aprendi a não brincar de duvidar. Eu nunca brinquei de duvidar. Vou morrer sem brincar de duvidar. Tem gente que diz que é falta de sinal de inteligência. E os seres muito inteligentes duvidam muito. Eu não acredito em nada disso. Eu acho que Deus me deu muita inteligência. Muita. Inteligência o bastante para entender que a dúvida é idiótica sempre. Que é na pacificação da minha mente que eu enxergo tudo melhor.
E é na vitória sobre o medo que no meu desassombro eu percebo muito melhor todas as angulações, perspectivas e multimanifestações da existência. Ele, no entanto, reparando no vento, cara. O vento já era um item vencido a essa altura do campeonato. As ondas também, a escuridão também. Depois de Jesus falar, gritar, dizer uma mensagem, bom ânimo, sou eu, não temais, ainda tem esse lugar de dúvida. Se és tu, manda-me ter contigo, Senhor, andando por sobre as águas. E Jesus diz, vem, Pedro. Aí ele vai e chega assim, ó, cara a cara com Jesus. Porém, não é o bastante. Se você não tiver fé, preste atenção no que eu estou dizendo. Você pode ficar na cara de Deus, mas não é o bastante. Você pode ouvir a palavra pura, simples, genuína e verdadeira de Deus, mas não é o bastante. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível pacificar o próprio coração na noite escura, no mar tempestuoso, nas ondas açoitadoras e no vento contrário, na existência. O cara está na frente de Jesus, já está agora a ponto de sentir quase o cheiro de Jesus na cara dele. Mas ele, ao invés de olhar para Jesus, que solidificou as águas para ele caminhar, suspendeu a lei da gravidade, operou um milagre de natureza física a partir das entranhas da matéria. A gente sabe pela física que para criar algum efeito de suspensão da lei da gravidade é preciso haver muita energia, muito poder de energia. Senão as nossas naves já estariam voando com suspensão gravitacional. Porque a teoria da suspensão gravitacional a nossa física já tem. A gente não tem os meios, porque precisaria quase que de uma energia de uma estrela para fazer a gente criar essa suspensão gravitacional e andar sem os efeitos da gravidade, viajar mais rápido do que a luz e um monte de outras coisas. E é o que em Jesus acontece naturalmente, porque ele é o criador de todos esses fenômenos, de todas essas leis. Quando ele diz vem, a energia mais poderosa é liberada pela palavra, pela mesma palavra pela qual o universo foi trazido do nada, ex nihilo, para a existência que a gente contempla, vê, apalpa, percebe e estuda. É o mesmo milagre, é o mesmo fenômeno, é a mesma palavra, é o mesmo haja luz e ouve luz, e aqui se expressando como vem. Mas ele fica cara a cara com Deus, mas prefere ver o vento. O vento, reparando na força do vento. As ondas quebrando, uma onda batendo contra a outra, as correntes do lago ainda batendo no barco. Ele na cara de Jesus, mas as circunstâncias têm mais poder de dominação sobre ele do que a própria revelação explícita de Deus. Isso é que é triste. É que frequentemente as circunstâncias têm muito mais poder sobre as nossas mentes e as nossas vidas do que a fé que se ampare na revelação explícita de Deus, manifesta diante de nós, na nossa cara, esfregada diante dos nossos sentidos. Aí ele troca a manifestação inusitada da graça de Deus que ele vem provando, andando por sobre as águas, pelo cotidiano de um pescador assustado com ondas e ventos. E ele deixa a dimensão do sublime e se aterra de novo no pânico da mediocridade. Reparando, porém, na força do vento, teve medo.
e começou a submergir. Porque, como eu já disse, citando meu pai, quando o medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Aí começou a submergir e aí gritou: salva-me, Senhor! A natureza humana é uma coisa engraçada demais. Eu olho para isso tudo também com uma comicidade extraordinária. Porque para pedir duvidosamente que Jesus o mande ter com ele, ele usa a definição, o tratamento de Senhor. E agora só sobrando, submergindo, porque deu lugar ao medo, expulsou a fé do coração, agora ele grita de novo: salva-me, Senhor! Ele usa a expressão Senhor, ele só não define o significado do que seja ser Senhor o tempo todo para ele. Porque o Senhor claudica na mente dele, o Senhor é uma tergiversação mental para ele. O Senhor pode ser ou pode não ser, como para a maioria de nós. Eu vejo o pessoal sobejando o nome do Senhor Jesus, mas na prática, qualquer vento contrário faz o cara olhar em qualquer direção, desistir de tudo, ter medo de todas as coisas e ser engolido pelo dilúvio. Salva-me, Senhor, gritou Pedro. E prontamente, olha outra vez, anteriormente foi imediatamente. Aqui se diz e prontamente. É esse grito da misericórdia de Deus com o pânico humano, com a dúvida humana, com a mediocridade humana. Imediatamente, prontamente, Jesus estendendo a mão. Porque Pedro estava distante assim, ó. Tá vendo aqui? TikTok está aqui. Essa minha câmera está um pouco mais distante do que um mero estender de mão. Eu teria que... Daqui não dá nem para eu alcançar completamente lá. Nenhuma das outras. Só essa aqui do TikTok. Era essa distância tiktokiana que Jesus estava. Estendendo a mão, o pegou. Depois de Pedro ter dito, salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem. Dá vontade de dizer, garoto, de pequena fé, tu tens aí um arremedo de fé. Eu batindo agora uma pedra aqui na outra e saiu, olha, esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? É uma fezinha assim. Um dia ele ainda se tornaria num ente rocha. Mas, por enquanto, ele é um fragmento de pedra. Aliás, o nome dele em aramaico, Cefas, significa fragmento de pedra. Ele ainda era o que o nome dele dizia, um fragmento de fé. Então, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, de fragmento de fé, por que duvidaste? E eu vejo aí os teólogos do mundo inteiro e alguns amigos meus glorificando a dúvida. Que um filósofo faça isso, eu entendo. Que o cientista diga que é preciso duvidar, num certo sentido, é claro que é preciso duvidar, porque é na expectativa de que não se tenha ainda chegado a uma definição final, é que se vai descobrindo os aperfeiçoamentos dos achados. Mas não é necessariamente pela instalação de dúvida, a palavra está mal aplicada. A melhor palavra é, tendo consciência da relatividade dos achados, o verdadeiro cientista procura aprimoramento de todas as coisas que julga que já descobriu, mas sabe que pode haver aperfeiçoamentos, descobertas
ou divisamentos, ou revelações, ou percepções de coisas mais profundas ainda. E é por isso que a ciência vai crescendo. Mas não é por causa da dúvida. A dúvida aqui, e na teologia especialmente, quando eu vejo alguns amigos acadêmicos glorificando as próprias dúvidas deles, eles glorificam as próprias dúvidas deles como um pseudo-sinal de inteligência, não é por nada não. Nem inteligente a maioria deles é tanto assim. Nem cultos, tão pouco, só tem muito mais a presunção de o serem. É por falta de fé mesmo. É porque não creem em Jesus de verdade. Eu às vezes assisto até alguns deles que vão fazendo cursos e mais cursos, formações sobre formações, tudo acerca de Jesus, da Bíblia, do hebraico, do grego, das teologias variadas, dos períodos diversos da igreja e da fé e tudo mais, e fico me perguntando por que tanto esforço se de fato e de verdade eles não creem em mais nada. Eles não oram, eles não creem em resposta à oração, não creem em intervenção divina, não creem em milagres, não creem no poder manifesto de Deus, não creem na liberdade de Deus para ser Deus quando queira ser, não creem. E ficam chamando as suas dúvidas de sinal de inteligência e de bom presságio de conhecimento teológico. Mentira. Vocês são apenas umas pessoas que nunca creram e fizeram um seminário para dizer que se formaram em alguma coisa, mas nada foi formado da fé, com raiz profunda dentro de vocês. Então, prontamente, Jesus, estendendo a mão, disse: homem de pequena fé, de fé quase nenhuma, de fragmento de fé, por que tu duvidaste? Porque essa tua dúvida é burra. A essa altura do campeonato, a tua dúvida é burra. Existe um prazo de validade para as dúvidas. Mas depois de um determinado prazo, a dúvida começa a ser sinal de burrice, de idiotice, uma espécie já de mau caratismo em relação a Deus e a si próprio. Porque há um limite para se duvidar, há um prazo de validade. Mas Jesus pergunta: por que duvidaste? Como quem diz, a essa altura, depois de tudo, e depois de ter vindo até mim, e de ter ficado cara a cara comigo, que idiotice é essa? Por que tu duvidaste? Olha bem para dentro de ti e responde: de onde vem essa necessidade ou essa fragilidade duvidosa, plantada no teu coração? Porque nesse momento da tua vida, essa dúvida já não tinha mais nenhum cabimento, Pedro. Já tinha andado demais, alcançado demais, experimentado demais, provado demais, visto bastante, aqui, só agora, só nos passos que deu do barco até aqui. Passou da hora de ter dúvida. Não agora, não hoje, não nunca mais, não nesse nível. Mas tem gente que fica viciada no duvidar. E eu quero que você olhe para dentro de você e se pergunte se você é um desses viciados no duvidar. Eu conheço muita gente que, quando começa a crer, arranja logo um pretexto para duvidar a seguir. É gente que tem medo de crer. É gente que diz para si própria que, se elas crerem sem duvidar, pode significar que elas estão perdendo o senso crítico. Não, seus bobinhos. Tem hora para o senso crítico e tem hora que a gente passa do senso crítico. Mas alguns de vocês não passam jamais daquele limite medíocre. Por que duvidaste?
E Jesus conclui no verso 32, dizendo assim o texto: subindo ambos, Jesus e Pedro, para o barco, cessou o vento. Só foi botarem o pé ali, dentro do barco. Jesus botou o pé no barco, o vento cessou, tudo se acalmou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Lindo, lindo, lindo. Mas o centurião lá, ao pé da cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, não viu multiplicação dos pães, milagres, Jesus andando sobre as águas, apaziguando ventos e ondas, não viu nada. Ele só viu a atitude de Jesus. É verdade que o sol escureceu e a terra tremeu, e Jesus gritou: está pago, está tudo consumado, pago, toda a dívida está quitada, tetelestai. E o centurião, olhando daqui, disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Por muito menos, a gente vai descobrindo que os que não sabiam de nada, não viram nada, não andaram com ele, não tiveram privilégios nem oportunidades, foram os que mais admiraram a Jesus, foram os que deram os saltos mais galopantes de fé, diferentemente desses que estavam no barco, que estavam juntos, estavam o dia inteiro, familiarizaram-se com a presença de Jesus e foram naturalizando a graça de Deus, e com essa naturalização abriram espaçamento para as dúvidas medíocres, para as necessidades de sinalizações divinas, de corroborações cotidianas, de apequenamento, portanto, da própria natureza deles. Aqui em João 6, no mesmo texto, se diz que quando Jesus falou com eles, ele disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, aqui não tem a narrativa de Pedro indo andando sobre as águas, não porque não tenha havido, mas porque em João, esse é um assunto que João passa por cima. Então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. A última coisa que a gente aprende é que o vento pode ser contrário, a vida pode nos açoitar, a noite pode ser escura, pode nos dar e trazer a impressão de atraso. Mas o grande sinal da presença real de Deus em nosso favor, primeiro que Ele nunca nos deixa. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu trago o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Tu és para mim a menina dos meus olhos. São todas expressões de Deus em favor dos que creem. Mas tem um detalhe. É que quando a gente para com essa infantilidade, de bom grado o acolhe, vence o mau humor duvidoso e o acolhe, a vida logo chega aonde tem que chegar. As velocidades são reparadas. Na minha vida eu tenho visto isso centenas, milhares de vezes. Períodos em que parece que você está andando, fazendo moonwalking, você está sendo impelido para trás, parece que não está indo adiante. Aí chega aquele momento em que você o discerne, bem ali, e você o acolhe. E de bom grado você se enche dessa ternura bem-aventurada quando ouve a voz dele dizendo: sou eu, não tenha medo, Caio. Você diz: que coisa boa. Tu estás aqui, sempre estiveste. Mas que coisa boa que eu, que sou limitado, estou conseguindo discernir. E aí, imediatamente, o que era atraso, o que era contrário, o que era impedimento, o que era obstáculo, o que era
adversidade, tribulação, complicação, subitamente dão lugar a essa manifestação, a esse imprimir de uma velocidade na vida. E logo o barco, e logo a vida, e logo nós atingimos o destino para o qual Ele nos compeliu a chegarmos. Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa história tão conhecida por tanta gente tenha se transformado numa narrativa nova. Não do Evangelho, mas da aplicação do Evangelho no ser da gente. No nosso coração, no meu e de todos os que estão me vendo e ouvindo agora, e de todos os milhares e milhares que verão no curso dos tempos e dos anos, em cujos corações a mesma graça vai operar. E o mesmo milagre vai trazer esse sossegar para o ser. É o que eu te imploro, em favor de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.